Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a junto comigo ter uma experiência maravilhosa na presença de Deus por meio da meditação do tema de hoje, do texto ao qual nós vamos refletir, explorar e conversar um pouquinho, tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema, eu quero convidar você a se unir a mim em oração. Vamos buscar a presença do nosso Pai em oração juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor, como nosso bom pastor, nos reunir como ovelhas em um só aprisco, um aprisco espiritual, um aprisco acessível a todos aqueles que desejam se demorar na tua presença. Ah, Deus, como é bom estar contigo. Nós queremos te pedir para que nessa ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que por meio dele nós possamos nos aproximar de ti, para que por meio dele nós possamos entender a ti. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos homens e mulheres que muitas vezes demonstram ter um coração duro, coração resistente, coração teimoso e quem sabe até mesmo um coração que tem prazer nas coisas erradas. Mas nós queremos te falar e te dizer que nós não queremos ser dessa forma. Nós temos consciência que devemos ser melhores e que devemos revelar e demonstrar o caráter do teu Filho amado, refletido em cada um de nós. Então, Pai, nos ajuda nessa caminhada, nesse processo de transformação, de santificação, para que a cada dia a gente se pareça mais contigo e menos com esse mundo contaminado pelo pecado. Fica conosco, dá-nos a tua paz. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos conhecer qual é o tema de hoje. O tema é Bíblia sexista? E aí? Você acha que a Bíblia, a palavra de Deus, é sexista ou não? Aproveita e deixa no comentário a tua opinião sobre esse tema. Vamos conhecer qual será o texto bíblico que vai trazer luz a esse tema. Veja comigo. No primeiro livro da Bíblia, isso mesmo. No livro de Gênesis, o livro que narra a origem de todas as coisas, Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Olha só o que diz esse verso. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou o quê? Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher. Dois seres distintos e que estavam em pé de igualdade, mas que tinham funções e atuações distintas. Podemos dizer, uma palavra mais encaixada, tinham responsabilidades distintas. Algumas semelhantes, mas funções diferentes. Há algumas pessoas, como por exemplo, uma mulher que se intitula teóloga, chamada Carter Heyard, ela fala que a Bíblia deveria ser mudada, porque essa história de que nós somos salvos mediante Jesus Cristo, isso não é algo bom, é danoso para a maioria das pessoas no mundo. Olha a ideia que essa mulher teve. Outras pessoas, como a jornalista Shane McDonald, ela fala que a Bíblia precisaria ser adaptada, passar ali por uma reformulação, um ajuste, porque essa ideia de que Deus ele é do gênero masculino, ou quem sabe do gênero feminino, precisaria ser ajustado isso, uma definição mais assertiva. Isso tudo porque em alguns textos da Bíblia, o pronome utilizado e mencionado ali na figura de Deus, às vezes se faz de uma figura masculina e às vezes de uma figura feminina, dando a ideia que Deus é portador dos dois sexos. Sendo que na verdade, Deus não tem nenhum dos sexos. Porque Deus é espírito. Deus não é humano, como o primeiro casal que foi criado aqui. E ali foi determinado que um seria homem e que o outro seria mulher, por meio
da sua criação, da sua forma física de como foi criado. E aí a gente percebe que nos dias em que nós vivemos, essa ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada vem se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, mais aceita pelas pessoas. Tudo isso porque as pessoas se afastaram do ideal, do plano de Deus. Deus não criou o homem para pisar a mulher. Deus não criou a mulher para ser, vamos dizer assim, escrava do homem, para ser subjugada, para ser oprimida. Não foi esse o plano de Deus. O problema é que muitas das vezes as pessoas, por não conhecerem o plano de Deus, a vontade de Deus, apontam a Bíblia como sendo, vamos dizer assim, um instrumento opressor, principalmente da figura feminina. A gente percebe que, normalmente, essas ideias de mudança, de adaptação, de renovação, elas partem muito desse movimento feminista que a cada dia tem crescido. Né? Essa ideia, infelizmente, deturpada acerca do que Deus reflete na sua vontade. Porque se a gente se aprofundar no estudo da palavra de Deus, conhecer como era o plano de Deus, como é a vontade de Deus, a gente vai perceber que, a bem na verdade, a figura feminina ela nunca foi oprimida, nunca foi rebaixada, nunca foi pisada. Pelo contrário, o texto bíblico fala que o próprio Jesus, na figura masculina, na figura de marido, na figura de esposo, ele dá a própria vida em sacrifício da sua noiva, representada ali pela igreja. E ele utiliza esse exemplo para que se aconteça dentro dos relacionamentos, dizendo o seguinte: olha, maridos, homens, amem as mulheres, se sacrifiquem pelas mulheres, demonstrem carinho pelas mulheres. Sabe onde não se via isso? Onde não se via essa exaltação, esse cuidado, essa ternura, essa preocupação? Exatamente nas culturas pagãs. Nas culturas pagãs, onde havia ali o politeísmo, né? Ou seja, a representação de vários deuses, havia-se sempre a ideia de guerra entre os sexos. Deusas femininas se utilizando da sensualidade para, de certo modo, exercer influência sobre os deuses masculinos, tentando, por meio do seu corpo, tirar vantagem dos outros. A gente percebe que dentro do culto, da forma de adorar, de cultuar essas divindades pagãs, as mulheres, podemos dizer assim, não havia nenhum respeito por elas. Eram como se fossem objetos descartáveis. E aí eu te pergunto, dentre essas duas opções, dentre a forma politeísta e a forma monoteísta, dentre a forma secularizada, mundana e a forma bíblica, qual é a melhor escolha? Eu, particularmente, persisto e fico com o modelo bíblico, com o modelo de Deus. Porque não demonstra e nem tem nenhum exemplo de sexismo. Mas, do contrário, o outro lado fica muito evidente de que, de fato, a mulher ou o homem não são muitas coisas. Muitas vezes são até tratados como objeto, coisas descartáveis. Por isso que a gente tem que ter essa resposta na ponta da língua. A Bíblia, o plano de Deus, a vontade de Deus, nunca foi sexista. Davi, mas as histórias que falam, né, sobre distrato com a mulher, sobre a questão de escravidão, sobre coisas, podemos dizer assim, são difíceis e até mesmo de se ouvir. Sabe, a Bíblia, ela é um livro que não é um conto de fadas. A Bíblia, ela é um livro que fala de verdades. E muitas vezes, a verdade, por mais que doa,
por mais que seja difícil de se ouvir, ainda continua sendo a verdade. O que a Bíblia demonstra e revela é que existe o plano de Deus e existe a vontade humana. E a vontade humana nem sempre, para dizer, na maioria das vezes, esteve alinhada com o plano de Deus. E por isso que a gente vê muitas coisas distonantes do assim diz o Senhor. Tá certo? Então, antes de você aderir a essa ideia terrível e adaptar, de mudar, de deixar algumas partes de lado, deixar alguns textos fora, reflita no que é o plano de Deus, na vontade de Deus, como Deus queria que fosse todas as coisas, como Deus planeja restaurar todas as coisas. E aí, depois que você tomar como base e conhecer de fato o plano de Deus, aí você se posiciona. Eu creio, eu tenho certeza e convicção de que ao você conhecer, ao você se permitir saber o lado de Deus, você não vai querer outro lado. Porque o nosso Deus, ele não é apenas um Deus justo, mas ele é um Deus correto. Tá certo? Que a gente possa, a cada dia, se reunir para se maravilhar com momentos como esse de meditação, de reflexão de assuntos importantíssimos. E que, claro, Papai do Céu seja o nosso centro em tudo. Porque toda honra e toda glória é somente para Ele. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, para a honra e glória dele, tá? Até a próxima e tchau, tchau.